O assunto da nossa primeira aula é este que aparece aí na sua tela. Domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Tudo isso você vai entender no decorrer desta aula, tá bom? Nós iremos destrinchar esse nosso assunto aí. Vamos começar a aula pelos conceitos introdutórios. Texto, coesão e coerência. O que é texto? Texto é um sistema. E aí você pergunta, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de partes que se relacionam de forma harmoniosa. Há harmonia na relação entre as partes que formam um texto, que compõem um texto, tá bom? Já já você vai saber que essa harmonia aqui é chamada de coerência. Então, texto é um sistema. E o que é um sistema? É um conjunto de partes. E estas partes se relacionam de forma harmoniosa. Há harmonia na relação entre as partes de um texto. Quais são as partes de um texto? Palavras, frases, períodos, parágrafos. Esses conceitos nós iremos estudar em outras aulas. O conceito de frase, o conceito de período. Não é para você se preocupar com isso agora. Basta você ter uma ideia ainda que superficial, né, das partes que compõem um texto. Então, superficialmente, basicamente, são essas partes aí que formam um texto. As palavras, as frases, os períodos, os parágrafos, tá? Bom, essas partes, elas se relacionam entre si. E a relação entre essas partes é estabelecida através dos mecanismos de coesão. E o que é coesão? Leia comigo. Mecanismo através do qual se unem as partes de um texto. Por isso, os elementos de coesão também são chamados de conectores. Então, nós temos as partes para formar um texto, palavras, frases, períodos, parágrafos, e nós precisamos unir essas partes. E fazemos isso através da coesão textual, dos elementos de coesão textual. Coesão é conexão, é ligação. Ligação entre as partes de um texto, tá? Não confundir coesão com coerência, são conceitos distintos. Coerência é a harmonia. Coerência é a compreensibilidade do texto. Ou seja, o texto ele é escrito para transmitir uma mensagem, para transmitir significado, para ser compreendido. Se há compreensão, se há sentido, se há entendimento, se há significado, então há harmonia, então há coerência. Tudo bem? Não confunda coesão com coerência. Coesão é a conexão entre as partes do texto. Coerência é a compreensibilidade. O texto é compreensível, o texto transmite significado, o texto transmite mensagem, a mensagem transmitida pelo texto é compreendida. Então, se é compreendida é porque o texto foi construído de forma coerente, tá bom? É importante você não confundir coesão com coerência. Então, vamos destrinchar isso mais um pouco. Veja, coesão, conexão, ligação entre as partes de um texto. Coerência, compreensibilidade do texto. Ou seja, aptidão para ser compreendido. É possível compreender o texto? É possível, então a coerência. Veja essas observações. É possível existir coesão e não haver coerência. Exemplo, Marcos é alegre, porém é feliz. Eu quero que você observe o seguinte. Esta palavrinha que eu estou destacando com a cor azul é um conector. Já já você vai aprender que esse conector é uma conjunção, tá? É uma conjunção. Mas não se preocupe com isso agora. Eu quero que você perceba o seguinte. Aqui nós temos uma parte, aqui nós temos outra parte, e através desse conector eu estou unindo partes. Se há ligação, se há conector, então há coesão. A coesão está aí, nesse exemplo. Mas eu pergunto a você, há coerência nesse exemplo? Não, não há coerência. Faz sentido o que está sendo dito aí? Não faz o menor sentido. Marcos é alegre, porém é feliz. Ué, e não é isso que se espera de uma pessoa que seja alegre? Que ela seja feliz? Não faz sentido o uso desse conector aí, porém, que traz uma ideia de oposição. Marcos é alegre, logo é feliz. Seria mais adequado nós utilizarmos outro conector e não esse. Por exemplo, o conector logo, que é sinônimo de portanto. Marcos é alegre, portanto é feliz. Aí faria algum sentido. Da forma que está, não faz sentido algum. Então veja bem, há coesão sim, porque nós temos conectores. Agora, não tem sentido, não tem significado, não é compreensível, então não há coerência. Tudo bem? Próxima observação.
É possível existir coerência, mas não haver coesão. Exemplo, socorro, fogo, fogo. Olha só, tem conector aí nesse exemplo? Não tem. O que nós temos aqui são três frases, ou melhor, três partes, três palavras, e entre elas não há nenhum conector. Se não há conector, então não há coesão. Porém, o que está sendo dito aqui é compreensível, há significado. Logo, há coerência. Não houve coesão, porque não há conectores, mas há coerência. Então, isso prova para você que coesão é uma coisa e coerência é outra. Às vezes tem coesão, mas não tem coerência. Ou seja, tem conector, mas não tem sentido, não tem significado. E às vezes não tem conector, mas tem sentido, tem significado. Como foi no último exemplo, tá bom? A nossa aula é focada no estudo da coesão. Coesão textual. Está aqui a observação para você. A aula de hoje é sobre coesão. Domínio dos mecanismos de coesão textual, que é o nosso assunto. Está aqui o nosso assunto. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Muito bem. Vamos falar agora sobre os tipos de coesão. A coesão pode ser referencial e pode ser sequencial. São dois tipos, tá? Vamos falar primeiro sobre a coesão referencial e depois falaremos sobre a coesão sequencial. O que é coesão referencial? Leia aí no seu material de apoio. Coesão referencial. Mecanismos de substituição e repetição. Busca-se evitar repetições excessivas. Veja o exemplo. Marcelo foi aprovado no concurso do Tribunal de Justiça. Ele já foi nomeado. Observe esta palavra aqui. Você vai aprender nas próximas aulas que isso aí é um pronome. Pronome ele. O que é importante você observar aqui é o seguinte, que este pronome foi usado para evitar a repetição do substantivo Marcelo. Ah, professor, eu não sei o que é um substantivo, eu não sei o que é um pronome. Calma, não se preocupa com isso agora. Você vai aprender tudo isso depois. Eu quero que você perceba que eu estou utilizando uma palavra para evitar a repetição de outra. Se eu não utilizasse esse conectivo, este pronome aqui, a frase ficaria assim. Marcelo foi aprovado no concurso do TJ, Marcelo já foi nomeado. Não é legal você ficar repetindo termos. Ao repetir termos, você demonstra que não domina a coesão textual, tá bom? Então, perceba que a palavra ele, o pronome ele, é um conector, porque está conectando as partes de um texto. Mas não é só isso. Além de ser um conector, nós estamos utilizando ele aí para evitar a repetição de termos do texto. Tudo bem? Dentro da coesão referencial, é necessário destacarmos alguns conceitos. Primeiro, o que é referente? Veja, referente é o termo ao qual se faz referência, ou seja, é o termo que foi substituído. Veja bem, eu não estou dizendo para você que a coesão referencial é um conector que evita a repetição. O termo cuja repetição é evitada é chamado de referente. Ou seja, referente é o termo substituído. No exemplo dado, quem é o referente? Responda aí para mim. Quem é o referente? Referente é o Marcelo, é o substantivo Marcelo. Foi o substantivo Marcelo que teve a sua repetição evitada. Foi substituído pelo conectivo ele. O conectivo ele substituiu Marcelo. Então, o termo substituído, o termo ao qual se faz referência, veja que o conector faz referência ao substantivo Marcelo. O termo substituído, o termo ao qual se faz referência, é chamado de referente. Tá bom? Bem, os elementos de coesão referencial, eles se subdividem em elementos anafóricos e elementos catafóricos. O que quer dizer isso? O conector anafórico, o referente do conector anafórico, melhor dizendo, aparece antes. Ou seja, nós estamos diante de um conector anafórico quando o seu referente aparece antes. O referente aparece antes do conector, que é o caso do nosso exemplo. Marcelo é o referente e aparece antes do conector. Então, o conector ele, o pronome ele, que é um conector, ele é um elemento de coesão referencial anafórico, pois o seu referente aparece antes dele. E o que é um elemento de coesão catafórico? Quando o referente aparece depois do conector.
Veja o exemplo aqui abaixo. A grande vilã da pobreza é esta. Observe esta palavra aqui que eu destaquei. Inclusive é um pronome também. Tá? Não se preocupe, você vai aprender o que é pronome mais na frente. Esta palavra, que é um pronome, está fazendo referência a outro termo do texto, que é o substantivo ignorância. A grande vilã da pobreza é esta. A ignorância. Então veja, nós temos aqui um conector, pronome esta, cujo referente aparece depois. O referente apareceu depois do conector. Então este conector aqui é um elemento de coesão catafórico. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Você compreendeu? Conector anafórico é quando o referente aparece antes, como no primeiro exemplo. Conector catafórico é quando o referente aparece depois, como se deu no segundo exemplo, tá bom? Lembre-se de que coesão referencial é o uso de conectores para evitar repetições excessivas. E para evitar repetições, eu faço o quê? Eu faço a substituição de termos. Eu substituo o termo Marcelo pelo conector ele. Tá bom? Muito bem. Vamos avançar. As classes gramaticais, exceto interjeição, conjunção e preposição, são utilizadas como elementos de coesão referencial. Então veja, as classes gramaticais, você sabe, são 10. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. O que eu quero que você saiba aqui é o seguinte, que nós não utilizamos conjunção, não utilizamos preposição e nem interjeição para coesão referencial. Não utilizamos, tá bom? Quando queremos fazer coesão referencial, nós utilizamos as demais classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio. Conjunção, preposição e interjeição não são utilizadas como conectores referenciais. Tá bom? E tem uma curiosidade legal. Às vezes o autor, ele opta por não substituir um termo por outro. Por não substituir uma palavra por outra. Simplesmente ele suprime. Ele suprime. Veja só o exemplo. Meu livro não está aqui, sumiu. Nós temos aqui a primeira parte e nós temos aqui uma segunda parte. Meu livro não está aqui, sumiu. Ou seja, o autor optou por suprimir esta expressão aqui, meu livro. Se ele não suprimisse, ficaria assim, ó, meu livro não está aqui, meu livro sumiu. Ficaria repetindo, né? E você já sabe que repetir termos do texto não é legal. Nesse caso, ele não substituiu o referente por palavra alguma. Ele simplesmente omitiu, suprimiu. Então, elipse é a supressão de um termo que pode ser facilmente identificado no texto. Ou seja, o autor sabe que qualquer um que lê esse texto vai entender que quem sumiu foi o livro. Então, não precisa usar outra palavra para substituí-lo. Eu poderia utilizar um pronome. Por exemplo, poderia ficar assim, ó, meu livro não está aqui, ele sumiu. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um pronome como elemento de conexão referencial. Mas na elipse, eu não uso nenhuma palavra. Eu substituo referente por nada. Tá certo? Na elipse, eu não utilizo nenhuma classe gramatical, porque o referente é facilmente identificado no texto. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, já tem uma questão aqui para você ver como é que cai em prova. Vamos lá. Na linha 16 do texto, a Banca CESP ela utiliza um código para fazer referência aos textos da prova. Vamos lá. Na linha 16 do texto, a forma pronominal los em respeitá-los e vivenciá-los remete a. Veja bem, los é uma forma pronominal. Eu não quero que você se preocupe com isso agora. A ideia aqui não é entender isso, tá? Saiba que isso aí é um pronome, tá bom? Um pronome. O que a banca quer saber é o seguinte, qual é o referente desse pronome no texto? É isso que a banca quer saber. Então, vamos analisar o texto para identificarmos o referente. Linha 16, vamos lá, linha 16. O texto quer que a gente identifique o referente. Vamos lá, linha 16, está aqui, ó, respeitá-los, vivenciá-los. Então a gente vai iniciar a leitura a partir daqui. A administração pública deve pautar-se nos princípios constitucionais que a regem.
É necessário ainda que tais princípios estejam pública e legalmente disponíveis ao conhecimento de todos os cidadãos, para que estes possam respeitá-los e vivenciá-los. Respeitar o quê? Vivenciar o quê? Respeitar, vivenciar os princípios constitucionais. Então, a expressão que eu destaquei com a cor amarela, aí na sua tela, é o referente da forma pronominal los. Tá bom? Então, los é um pronome, você vai aprender isso depois. Você vai aprender porque o pronome assume essa forma, isso será explicado em outras aulas. O que a banca quer aqui é que você identifique o referente desse pronome, pois esse pronome está sendo aqui usado como um elemento de conexão referencial, tá bom? Então, respeitá-los. O los remete a princípios constitucionais. Vivenciá-los. O los remete a princípios constitucionais. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola, tá? Veja que é importante você ter essa ideia de referente, porque a banca, ela cria questão só para você descobrir qual é o referente, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Já falamos sobre a coesão referencial, vamos falar agora sobre a coesão sequencial. Leia comigo. Coesão sequencial, mecanismo de continuidade textual, progressão textual, sequência textual, ou seja, através dos mecanismos de coesão sequencial, eu dou continuidade ao texto. Eu faço com que o texto progrida, continue, se desenvolva, tá bom? Ao amarrar partes do texto, os elementos de coesão sequencial estabelecem relações de sentido. Professor, o que é relação de sentido? Relação de sentido, pessoal, nada mais é do que ideias, tá? Pequenas ideias entre as partes do texto. Ideia, por exemplo, ideia de adição, ideia de conclusão, ideia de oposição, explicação, causa, consequência, proporção, entre outras ideias. Então, veja o exemplo. A Aline não foi bem recebida, porém não se abateu. Em pouco tempo ela conquistou todas as pessoas do seu grupo. Então veja, o conector porém, ele não está aqui apenas conectando partes do texto. Além disso, ele está estabelecendo relações de sentido. Ou seja, dando uma pequena ideia na conexão de partes do texto. A ideia aqui é a ideia de oposição. Já já a gente vai trabalhar o que é isso, o que é que significa oposição. Mas saiba que oposição é quando uma circunstância, uma construção da língua se opõe a outra. Então veja, a Aline não foi bem recebida. O que é que se espera de uma pessoa que não é bem recebida? Espera-se que essa pessoa se entristeça, fique chateada, recue. Mas o que é que o texto diz? Porém, ou seja, quebrou uma expectativa, né? Porém não se abateu. Eu estou opondo uma coisa a outra. Eu estou opondo o fato de a Aline não ser bem recebida ao fato de que ela não se abateu. Uma coisa se opõe à outra. Então veja, essa conexão aí, o conector porém, eu quero que você perceba isso, não está substituindo nenhuma parte do texto. Não há referentes aqui. Na coesão sequencial não há o que se falar em referente. A gente só fala em referente lá na coesão referencial. Aqui na coesão sequencial não há substituição de um termo pelo outro. Porque o objetivo não é evitar repetições aqui. O objetivo é dar continuidade ao texto, progressão ao texto e, o mais importante, estabelecer relações de sentido. Ou seja, além de fazer a conexão, o conector sequencial cria uma pequena ideia. Olha só, considere que esses quadradinhos aqui são as partes de um texto. E essa linha aqui, essa conexão, é um conector. Na coesão sequencial, eu não apenas conecto, eu estabeleço nessa conexão uma pequena ideia. No exemplo dado aqui, a ideia foi oposição, ideia de oposição. Mas poderia ser ideia de adição, por exemplo, João estuda e trabalha. Pergunta a você, o conector E está substituindo alguma palavra do texto? Não, porque não é coesão referencial, é coesão sequencial. Logo, além de conectar essas partes do texto, João estuda, trabalha, está aqui estabelecendo uma pequena ideia. Nesse caso, é uma ideia de adição. João estuda, estuda sim. Também trabalha, estuda e trabalha.
E a banca vai exigir de você a identificação das ideias estabelecidas pelos conectores de coesão sequencial. Tá bom? Quais são as classes gramaticais utilizadas para exercer no texto a função de coesão sequencial? São duas: conjunções e preposições. Conjunções e preposições. Então veja que nós não utilizamos conjunções nem preposições para exercer a função de coesão referencial. Utilizamos sim conjunções e preposições para exercer a função de coesão sequencial. Tá bom? Vamos avançar? Então veja, diferenças entre coesão referencial e coesão sequencial. Coesão referencial: os conectores substituem termos no texto. O objetivo é evitar repetições excessivas. Na coesão sequencial, não há o que se falar em repetição, em substituição, não. O objetivo é dar continuidade ao texto, é permitir que o texto progrida, é desenvolver o texto, tá certo? É desenvolver o texto. E ao desenvolver o texto, eu estabeleço relações de sentido, pequenas ideias na conexão das partes de um texto, na conexão entre partes de um texto. Ideia de causa, ideia de consequência, ideia de conclusão, ideia de oposição, ideia de adição, ideia de alternância, enfim. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, vamos avançar. Eu coloquei aí esse texto para a gente praticar um pouco a coesão, os elementos de coesão. É muito importante que você domine isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui o texto da primeira questão para dar alguns exemplos do uso de conectores. Tá bom? Do uso de conectores. Então, veja, eu vou pegar esse texto e vou mostrar no texto o uso de conectores, tá? Para que isso fique muito bem claro na sua cabeça. Então, vamos lá. Comecemos aqui a leitura. A moralidade, leia aí comigo. Aproveite, use o seu material de apoio e leia comigo. A moralidade, que deve ser uma característica do conjunto de indivíduos da sociedade, veja, já no começo do texto eu identifico um conector aqui. Essa palavrinha que é um elemento de coesão referencial. Pergunta a você, qual é o referente desta palavrinha que aqui? Qual é o referente? Diga aí para mim. O referente é moralidade, que é um substantivo. Professor, eu não sei identificar um substantivo. Calma, a gente vai aprender isso depois. Não é hora aqui, tá? Eu quero que você perceba que está sendo utilizada uma palavrinha para evitar a repetição de outra. E eu evito a repetição fazendo a substituição. Então, a moralidade que, este que, tem como referente a palavra moralidade. Tá bom? Inclusive, você vai aprender que esse que aqui é um pronome relativo. É sinônimo de a qual. A moralidade, a qual deve ser uma característica do conjunto de indivíduos da sociedade, deve caracterizar de modo mais intenso ainda aqueles que exercem funções administrativas e de gestão pública ou privada. Novamente apareceu o uso do que conector. Qual é o referente desse segundo que? O referente desse segundo que é essa palavra aqui, ó, aqueles. Eu uso o que para substituir a palavra aqueles. Aqueles que exercem funções administrativas de gestão pública. Então veja que o pronome ele é muito utilizado como elemento de coesão referencial. Tá bom? Muito bem. Já encontramos aí logo no início do texto dois exemplos de coesão referencial. Vamos procurar agora exemplos de coesão sequencial. Olha só aqui, ó. Eu já identifico a palavra assim. Geralmente, no final do texto, no final de um texto, utiliza-se uma ideia de conclusão. E esse conector traz ideia de conclusão. Assim, é um conector que traz ideia de conclusão. É um elemento de coesão sequencial. Olha outro exemplo aqui de coesão sequencial. Uma vez que traz ideia de causa. Tá certo? Então perceba que é muito comum no texto o uso de conectores e você precisa ter facilidade na identificação desses conectores. Então eu coloquei dois exemplos de coesão referencial logo no início
do texto, e no final do texto, rapidamente, assim, superficialmente, apontei para você elementos de coesão sequencial, tá? Uma vez que, assim, isso tudo será destrinchado aqui no nosso curso. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar. Bem, vamos focar aqui a nossa atenção no estudo da coesão sequencial, tá? Eu falei para vocês que na coesão sequencial nós utilizamos conjunções e preposições. Então a gente vai estudar agora as conjunções. Quando terminarmos o estudo das conjunções, estudaremos as preposições, para concluirmos a coesão sequencial. Tá bom? Então vamos lá. Conjunções. As conjunções se subdividem em coordenativas e subordinativas. Conjunções coordenativas. Há coerência nas partes conectadas. Ou seja, as partes que estão sendo conectadas pelas conjunções coordenativas são independentes. São construções independentes. Ou seja, transmitem significado. Uma não depende da outra para ser coerente. Uma não depende da outra para transmitir significado. Tá bom? Logo, as conjunções coordenativas podem ser retiradas da frase sem prejuízo para a coerência, sem prejuízo para o sentido do texto. Veja o exemplo. Aline estuda e trabalha. Esse e aqui é um conector, é uma conjunção coordenativa aditiva. Por que aditiva? Porque traz ideia de adição, conforme veremos logo adiante. Perceba que as duas construções conectadas pela conjunção aí são independentes. Aline estuda, Aline trabalha. Perceba que eu posso retirar a conjunção coordenativa e o sentido é mantido. Aline estuda, Aline trabalha. Não há prejuízo para a coerência. Mais um exemplo de que é possível haver coerência sem que haja o quê? Sem que haja coesão. Se eu posso eliminar o conector e ainda assim o sentido ser mantido, então isso é mais um exemplo de que é possível existir coerência, sentido, significado, sem que haja coesão, sem que haja conectores. Tá bom? Conjunções subordinativas. Não há coerência nas partes conectadas, ou seja, uma parte depende da outra para transmitir significado. Logo, a conjunção não pode ser retirada da frase. Se for retirada, irá prejudicar a compreensibilidade do texto. Prejudicará a coerência do texto. Veja o exemplo. Espero que você volte. Aqui nós temos um conector. Observe que se eu retirar este conector, o sentido é prejudicado. Espero, você volte. Não faz sentido. O sentido fica prejudicado, não há coerência. Então, estamos aqui diante de uma conjunção subordinativa. Uma das partes depende da outra para transmitir significado. Essa segunda parte aqui, você volte, depende da outra para ter sentido. Essa parte dependente, ela é chamada de subordinada. Então nós temos uma parte que é a principal e nós temos outra parte que é chamada de subordinada. Veja essa observação. A oração introduzida pela conjunção é chamada de oração subordinada. Oração, pessoal, é toda a construção que possui verbo. Se há verbo, então nós temos orações, tá? Já eu vou passar para você alguns conceitos para que a gente possa continuar a desenvolver o nosso estudo aqui. Um desses conceitos é o conceito de oração. Oração, isso se estuda lá na parte de sintaxe. Não se preocupe com isso agora, tá bom? Eu só quero que você saiba que oração é uma construção da língua, é uma parte do texto que possui verbo. Quais são os verbos aqui nesse exemplo? Espero é um verbo. Volte é um verbo. Então nós temos dois verbos, logo, duas orações. E nós temos aqui um conector conectando essas duas orações. O que eu quero que você perceba é o seguinte. A parte introduzida pelo conector, a oração introduzida pelo conector, é chamada de oração subordinada. Professor, eu tenho dificuldade em identificar verbos. Calma, não se preocupa com isso, a gente vai estudar verbos, tá? Teremos algumas aulas só para verbos e eu vou te garantir uma coisa. Essas aulas sobre verbos serão as melhores aulas de verbos da sua vida. Vou te mostrar através de um método fácil como conjugar
verbos facilmente. Você vai identificar facilmente verbos, conjugá-los, compreendê-los, memorizá-los, tá bom? Mas tudo no seu tempo, vamos com calma. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que quando estamos diante de conjunções subordinativas, uma das partes introduzida pela conjunção é chamada de oração subordinada, porque o seu sentido depende da outra parte, ou melhor, o seu sentido, a sua compreensão está vinculada à outra parte. Sem a outra parte, não é possível entender o que está sendo dito, o que está sendo afirmado. Tá bom? Bem, na aula de hoje, nós iremos falar somente sobre as conjunções coordenativas. E aí, na próxima aula, falaremos sobre as conjunções subordinativas. Então, na aula de hoje, a gente termina essa primeira parte, conjunção coordenativa, e na próxima aula a gente termina a conjunção subordinativa. As questões acerca de conjunções de coesão sequencial, atualmente são muito comuns, tá bom? São muito comuns. Então, vamos avançar, vamos estudar. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, envia sua dúvida para mim, não fica com dúvida, tá? A pergunta não é besta. Besta é quem não pergunta, fica com dúvida e na hora da prova perde ponto. Então não seja besta. Manda aí a sua pergunta para que a gente possa resolver e solucioná-la. Bom, conceitos importantes para a gente continuar avançando. Conceito de oração. Como eu disse para vocês, teremos uma parte, um módulo, né, para estudarmos sintaxe. Em algumas dessas semanas, dedicaremos uma semana só para estudar o tema sintaxe. E é nesse tema que a gente estuda o conceito de frase, conceito de oração, conceito de período. Mas vamos adiantar alguns conceitos para a gente poder compreender bem aqui o estudo das conjunções, tá? O que é oração? Conforme eu já disse, oração são construções que contêm verbos. Para cada verbo, para cada oração, há um verbo, tá? Esse é um conceito que você precisa ter em mente para a gente continuar aqui os nossos estudos. Próximo conceito, locuções conjuntivas. O que é uma locução? Locução é um conjunto de termos que equivalem a uma só palavra. Veja os exemplos aqui. Por isso, quantos termos nós temos aqui? Nós temos 2. Mas quantas palavras nós temos? Nós temos apenas uma palavra. Então, locução é quando nós temos mais de um termo que funcionam como uma única palavra, que funcionam como uma única classe gramatical. Então, quando escrevemos por isso, nós não estamos aqui diante de duas palavras. Não, é uma só palavra, tá? É uma só palavra. Nesse caso aqui é uma locução conjuntiva, porque por isso é uma conjunção, tá? Equivale a uma conjunção. Então veja, locução é um conjunto de termos que equivalem a uma só palavra, logo, locuções conjuntivas são termos que equivalem a uma conjunção. E aí eu trouxe vários exemplos, 4 exemplos, né? Para você entender aí o que é uma locução conjuntiva. Por isso, temos 2 termos que equivalem a uma só palavra. Tanto é verdade que podemos substituir por isso por portanto. Aqui nós temos só um termo. Por conseguinte, nós temos aqui 2 termos, mas é uma só conjunção, é uma só palavra. Tanto é verdade que podemos substituir por conseguinte pela palavra logo, por um só termo. Uma vez que, olha só, aqui nós temos 3 termos. Uma vez que 3 termos. São 3 palavras? Não, é uma só palavra. Tanto é que podemos substituir por uma única conjunção, uma conjunção sinônima. Por quê? Tá bom? Então, locução conjuntiva são termos que equivalem a uma só classe gramatical, no caso, a uma conjunção. Veja, a locução ela é muito comum na língua portuguesa. Existe locução adjetiva, ou seja, mais de um termo que equivale a um adjetivo. Existe a locução verbal. Veja esse exemplo aqui. Vai ter concurso. Essas palavras aqui, ó, esses 2 termos, equivalem a um só verbo. É uma locução verbal. A gente vai aprender isso mais adiante. Então a locução é algo muito comum na língua portuguesa, tá bom? O que você precisa ter em mente é que a locução equivale a uma só classe gramatical. Então, uma vez que, não são 3 classes gramaticais. Negativo, é uma só classe gramatical. Tá bom? O que é conjunção correlativa? Conjunções que aparecem em pares, em dupla. Exemplo, ora estuda, ora trabalha. Veja que as 2 construções contêm conjunções. A primeira construção contém conjunção,
A segunda construção contém conjunção. Então, essa conjunção é correlativa. Ela aparece simultaneamente nas duas partes do texto que estão sendo aí conectadas. Ora estuda, ora trabalha. Ora, ora. Ora, ora. Conjunção correlativa. É uma dupla. Não só estuda. Não só estuda, como também trabalha. Não só como também é uma conjunção correlativa. Aparecem aí em par, tá certo? Em dupla. Tudo bem? Então, com esses conceitos em mente, vamos avançar, vamos continuar o nosso estudo. Vamos lá. Vamos estudar agora os tipos de conjunções coordenativas. Já vou adiantar para você que são 5, tá? Então vamos anotar aqui. Conjunções coordenativas. Quantas são? 5. Aditivas. Adversativas. 3. Alternativas. 4. Conclusivas. E 5 explicativas. Então essas são as 5 conjunções coordenativas. Tem que memorizar, tá? Memoriza. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Vamos começar pela primeira conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa aditiva. Qual é a relação de sentido? Qual é a ideia transmitida por essas conjunções? Ideia de soma, de acréscimo, de adição. Principais conjunções coordenativas aditivas. O conectivo e, bem como, olha aqui, ó, conjunção correlativa. Não só como também, não só mas também, não só mas ainda. Nem é uma conjunção coordenativa aditiva. Equivale a e não. E não. Não estuda nem trabalha. Ou seja, não estuda e não trabalha. Tá bom? O nem é um conector aditivo. Exemplo, não só estuda como também trabalha. Olha aqui a conjunção correlativa. Conjunção coordenativa, correlativa aditiva. Tudo bem? Observação. A conjunção aditiva pode indicar sequência cronológica, sequenciação temporal, conecta fatos em uma linha do tempo. O que é que está sendo afirmado aqui? É o seguinte, o conectivo e, que é um conectivo aditivo, ele transmite em alguns contextos a ideia de sequência temporal. E o que é uma sequência temporal? É uma sucessão de fatos na linha do tempo. Veja o exemplo, retirado de prova de concursos. Ligue e denuncie. Este e, ele traz uma ideia de sequência temporal, ou seja, primeiro você liga e depois você denuncia. Há uma ordem, há uma sequência a ser observada. Primeiro liga, depois você faz a denúncia, tá bom? Então, se a banca trouxer uma situação semelhante a esta e perguntar se o conector E está transmitindo ideia de sequência temporal, de sequência cronológica, sucessão de fatos no tempo, você vai considerar a afirmação correta, tá bom? Vamos lá. Conjunções coordenativas adversativas. As adversativas trazem duas ideias. Ideia de oposição, que é sinônimo de adversidade, sinônimo de contraste, sinônimo de quebra de expectativa e também traz uma ideia de ressalva. A ressalva é uma espécie de observação. A ressalva é uma espécie de retificação, tá? Uma espécie de correção. Não necessariamente é uma ideia se opondo à outra. Então você tem que ter cuidado com isso. As adversativas podem transmitir essas duas ideias, podem estabelecer no texto essas duas relações de sentido. Quais são as principais conjunções adversativas? O mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Exemplo, tentei chegar cedo, mas não consegui. Veja que eu estou opondo uma
frase, uma parte do texto a outra. Tentei chegar cedo, porém não consegui. Tentei chegar cedo, contudo não consegui. Todavia não consegui, entretanto não consegui. Ideia de adversidade, de oposição. Próximo exemplo. Às 20 horas começa o evento, mas se seu estado estiver em horário de verão, o encontro começará às 21 horas. Então veja, este mas aqui nesse segundo exemplo traz uma ideia de ressalva, uma ideia de observação, tá certo? O evento começará às 20 horas, mas, porém, contudo, todavia, se seu estado estiver em horário de verão, o encontro começará às 21 horas, tá? Olha que observação importante, a conjunção e pode ter sentido adversativo. Exemplo, tentei chegar cedo e não consegui. Este e, nesta construção, não transmite ideia de adição, transmite ideia de adversidade. Tanto é verdade que você pode substituir o e por um conector adversativo. Tentei chegar cedo, todavia não consegui. Então, cuidado, o e geralmente aparece como ideia de adição, mas em determinados contextos, o e pode aparecer com valor de adversidade. Ok? 4 observações sobre o conectivo mas. Vamos lá. 4 observações sobre o conectivo mas. Primeira observação. A conjunção mas não pode vir deslocada. O que significa? Significa dizer que o mas não pode vir deslocado, ou seja, não pode aparecer depois do verbo. O mas somente pode aparecer no início da oração por ele introduzida. Tá bom? Veja, os demais conectores, eles podem ser deslocados. Vou dar um exemplo para você entender. Tentei, deixa eu melhorar aqui a letra. Olha só, tentei chegar cedo. Não consegui, porém, acabou faltando espaço, né? Deixa eu colocar aqui em cima e você já vai entender. Olha só, tentei chegar cedo. Não consegui, porém. Olha onde o porém foi parar. Foi lá para o final da oração. Pode isso, professor? Pode. O conector porém pode ser deslocado. Contudo, pode ser deslocado. Todavia, pode ser deslocado. Entretanto, não obstante, pode ser deslocado. Quem é que não pode ser deslocado? O mas. O conector mas não pode aparecer deslocado. Necessariamente deve vir no início da oração, por ele introduzida. Tá bom? Então veja, tentei chegar cedo, não consegui, contudo. Tentei chegar cedo, não consegui, entretanto. Tentei chegar cedo, não consegui, mas. Aí não pode, o mas não pode vir depois do verbo, não pode vir deslocado. Necessariamente deve vir no início da construção, tá? No início da oração por ele introduzida. No início da oração por ele conectada. Ok? Então o mas não pode vir deslocado. Esta é a primeira observação. Segunda observação. Não confundir o mas com o mais. Mas é diferente de mais. Perceba que aqui nessa segunda palavra aparece a letra I. Esse é um erro muito comum nas redes sociais. Não erre mais, tá? Você que está aprendendo aqui nessa aula, não erre mais. Fica feio errar isso depois que você aprende, é claro. Então veja, o mas é elemento de coesão sequencial que possui valor de adversidade. O mais com I, ele traz uma ideia de soma. Tá certo? Traz uma ideia de soma. Então não confunda mas, adversidade, com o mais, com a letra I, que traz ideia de soma. Esse erro você não comete mais. Então se você está escrevendo e você está opondo uma parte à outra, você vai utilizar o mas sem a letra I. M-A-S. Tudo bem? Terceira observação sobre o conector mas. O mas pode ter valor aditivo, o que não é muito comum, não é verdade? Perceba que eu posso substituir o conector mas, aqui nessa construção, pelo conector e. Nesse exemplo, o mas aparece aí com ideia de adição. Não é muito comum, mas pode aparecer, tá? As provas, elas podem cobrar isso de você. Apresenta um texto, coloca o conector mas e afirma que tem ideia de adversidade. Aí você vai ter que ter a habilidade de perceber que nem sempre o mas aparece com ideia de adversidade. Pode aparecer com ideia de adição.
Tá bom? Então olha só que interessante. Nós vimos que o conector E, ele transmite geralmente ideia de adição. Mas em alguns contextos ele pode transmitir ideia de adversidade. Já o mas geralmente transmite ideia de adversidade. Mas em algumas construções ele pode transmitir ideia de adição, de soma. Tudo vai depender de quê? Do texto. Tudo vai depender do contexto. Tá bom? Última observação sobre o mas, sobre o conector mas. Não pode vir isolado por vírgulas. Não pode vir isolado por vírgula. Veja só, vou reescrever aqui o exemplo acima. Tentei chegar cedo. Porém, vírgula, não consegui. Eu pergunto a você, eu posso substituir o porém pelo conector mas? Responda aí para mim, posso ou não? Se você disser que pode, nessa construção aí, nesse exemplo, você errou. Por que errou? Porque no texto, o porém está isolado por vírgula. Logo, eu não posso substituí-lo pelo conector mas, porque o mas não pode vir isolado por vírgula. Se nesse exemplo aqui você quisesse substituir o conector porém pelo mas, você teria que suprimir a vírgula. Tá bom? O mas não pode vir isolado por vírgula. Ok? Vamos avançar. Conjunções coordenativas alternativas. Ideia de alternância, exclusão e inclusão. Aqui é interessante, tá? As alternativas podem transmitir três ideias, e eu digo mais, três ideias distintas. Uma coisa é alternância, outra coisa é exclusão, outra coisa é inclusão. Principais conjunções alternativas: o ou, a correlativa ou, a correlativa quer, ora, seja. Essas são as principais. Bom, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, ora estuda, ora trabalha. Nesse primeiro exemplo, qual é a ideia, qual é a relação de sentido aqui? É alternância, é exclusão ou é inclusão? Ora estuda, ora trabalha. Aqui traz uma ideia de alternância. Uma coisa, depois a outra, ou vice-versa. Não é verdade? Então, alternância. Próximo exemplo, ou estuda ou trabalha. Esse ou traz ideia aqui de quê? De exclusão. Ou estuda ou trabalha. Ideia de exclusão. Tá bom? Próximo exemplo. Se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, ligue e denuncie. O conector ou traz nesse último exemplo ideia de alternância, exclusão ou inclusão. De inclusão. Você pode ser vítima e ao mesmo tempo vir alguém sendo assediado. Uma coisa não exclui a outra. Tá? O que é importante você perceber aqui é o seguinte. Presta atenção nessa dica que eu vou passar para você. Deixa eu apagar aqui. Na alternância e na exclusão, as partes conectadas não podem, ou melhor, vamos colocar assim, não ocorrem simultaneamente. Não podem ocorrer simultaneamente. Então, na alternância, primeiro você faz uma coisa, depois você faz outra. Mas você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Na exclusão, você tem que optar por somente uma coisa, ou uma ou outra. Logo, você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não ocorre aí simultaneidade. Tá bom? As circunstâncias, as partes conectadas pela alternância ou pela exclusão não acontecem simultaneamente. Agora, na inclusão, pode acontecer simultaneamente. Pode ocorrer aí simultaneidade. As partes conectadas podem aparecer em um único intervalo de tempo. Então veja, se você for vítima ou vir alguém sendo assediado, você pode ser vítima e pode ser que você veja alguém sendo assediado. Tá bom? Essas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Então nós estamos aí diante da ideia de inclusão. No último exemplo, a ideia de inclusão. Ok? Próxima conjunção, a conclusiva. Aqui tem um detalhe
tem um detalhe muito legal para a gente fazer aqui algumas observações. Veja bem, as conclusivas transmitem duas ideias, estabelecem duas ideias, conclusão e consequência. As principais, logo, portanto, por isso. Veja que por isso é uma locução conjuntiva, tá? Locução conjuntiva conclusiva. Assim, por conseguinte, destarte não é muito comum, né? Mas você vai ter que memorizar. Destarte é conclusiva. E o pos, tem uma observação aqui a ser feita acerca do pois. Já já a gente faz essa observação. Bom, temos aqui algumas observações para destacarmos. A primeira observação é o seguinte, eu quero fazer um comentário aqui para você. Veja, conclusão e consequência geralmente são sinônimos, são ideias sinônimas. Porque a consequência, ela é uma conclusão, tá? Veja o exemplo, veja o exemplo. Viajarei nesse final de semana. Assim, não vou poder ir à festa desse sábado. É uma conclusão? É uma conclusão. Viajarei nesse final de semana. Logo, portanto, não vou poder ir à festa desse sábado. É consequência? É consequência também. É consequência também. Ou seja, o fato de eu viajar no final de semana é causa. E o fato de eu não poder ir à festa no sábado é a consequência. Então, aqui uma ideia de consequência. Conclusão e consequência geralmente são termos sinônimos. São termos sinônimos. Porém, a banca CESP, ela considerou essas ideias distintas, tá? Teve uma questão, eu não sei se eu trouxe essa questão aqui para vocês, deixa eu ver, tá aqui. Essa questão aí que eu já vou comentar. Olha só, nas alternativas da questão, a banca apresentou o conectivo portanto, e nas alternativas colocou aqui, ó, consequência ou conclusão. E aí o que acontece? Você tem que ter cuidado, você vai ter que ler o texto para identificar se é ideia de consequência ou é ideia de conclusão. E qual que é o problema disso? É que é muito difícil você distinguir uma coisa da outra, tá bom? Então, veja que a CESP ela não considera esses dois conceitos aí como sinônimos, tá? Nem sempre são sinônimos, nem sempre são sinônimos. Pode ser sinônimo, mas nem sempre são, tá bom? Então você vai ter que ter esse cuidado. Aí qual é a dica que eu dou para você? Veja, a conclusão ela está associada, geralmente, a textos dissertativos. Textos dissertativos. No texto dissertativo, o autor apresenta ideias, apresenta argumentos para chegar a uma conclusão. A conjunção conclusiva está associada ao raciocínio dedutivo. E o que seria uma dedução? Dedução é quando se tem uma premissa, um lugar de partida, e em virtude dessa premissa, desse lugar de partida, você chega a outro lugar, você chega a uma conclusão. E a consequência está atrelada a efeito de uma causa, e não necessariamente a conclusão de argumentos. Veja bem, essa distinção é muito tênue, é muito difícil. Geralmente, se entende que essas ideias são ideias sinônimas, mas a banca CESP já considerou ideias distintas, então você tem que ter cuidado. Se você tiver dificuldade em separar a conclusão da consequência, é compreensível, tá? É compreensível. Temos aí alguma noção, alguma ideia para a gente poder distinguir esses conceitos. Então, conclusão. Veja se o autor está estabelecendo argumentos para que se chegue a uma conclusão. Já na consequência, observe se o autor está estabelecendo aí uma conexão entre fatos, uma conexão entre causa e o seu efeito, tá bom? Bom, vamos ver essa questão aqui. Vamos lá. No último período do texto, a banca CESP utiliza um código para fazer referência aos textos da prova. No último período do texto, o vocábulo, portanto, introduz uma ideia de tempo não é, né? Está logo eliminado. Explicação piorou, adição também não. Sobram aí consequência e conclusão. Eu sei que muitos alunos olham para a letra C e já consideram que é um gabarito. Tudo bem, mas para quem aprendeu que a conjunção conclusiva também transmite ideia de consequência, então não fica tão simples assim resolver essa questão. Vamos lá olhar o texto, linha 29 do texto. Linha 28, linha 29. Portanto, aqui está o conector, logo no início da linha. Vamos iniciar a leitura a partir daqui. Distingue-se, portanto, a cidadania passiva. Bom,
vamos recuar mais um pouco, né, para a gente poder entender o que é que está sendo afirmado aqui. Eu recuei bem pouquinho, ficou insuficiente, vamos recuar um pouco mais. Vamos começar a leitura a partir daqui para ver se é suficiente. A cidadania requer instituições, mediações e comportamentos próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas, movimentos sociais, movimentos sindicais, populares, e na definição de instituições permanentes para a expressão política, como partidos, legislação e órgãos do poder público. Distingue-se, portanto, a cidadania passiva, aquela que é outorgada pelo Estado. Veja, o autor aqui está trazendo ideias, conceitos, está atrelando características a conceitos. Então nós temos, de um lado, cidadania ativa e do outro lado nós temos cidadania passiva. Então, quando o autor começa a demonstrar as características da cidadania ativa, a conclusão a que se chega é que a cidadania ativa é diferente da cidadania passiva. Então, aqui nós estamos diante de uma ideia de conclusão. O conector, portanto, traz uma ideia de conclusão, já que estamos aqui trabalhando no campo da argumentação, no campo das ideias. Eu sei que tem professor que vai dizer aí, ó, há também consequência. Se a cidadania ativa possui característica A, característica B, característica C, logo, por consequência, é diferente da cidadania passiva. Tudo bem, é compreensível, mas a banca CESP, ela não está aí seguindo essa linha de raciocínio. Tá? Para a banca CESP, consequência e conclusão não são necessariamente sinônimos. Então, eu passei essa dica aí para vocês. A conclusão geralmente está associada à argumentação, à conceituação, ao mundo das ideias. E a consequência está relacionada geralmente aos fatos. Um fato leva ao outro, uma causa leva a outra, tá? Uma causa leva a um efeito, a uma consequência. Eu compreendo que alguns não vão concordar com essa distinção, mas a banca CESP não considerou os termos sinônimos. Tanto é que, se os termos fossem sinônimos, essa questão teria que ser anulada, né? E a banca não anulou. O gabarito é a letra C de casa, tá? Foi mesmo conclusão. Tá bom? Bom, vamos avançar. O pois deslocado é conjunção conclusiva. Por que é deslocado? Porque ele aparece depois do verbo. Professor, eu não sei identificar verbo. Calma, deixa isso para depois, não se desespera. A gente vai aprender tudo isso, tá bom? Eu só quero que você observe o seguinte: se o pois vier depois do verbo, e você vai aprender isso direitinho, o que é verbo, como identificar verbo, você vai entender que este pois, depois do verbo, é conjunção conclusiva. É relevante? Isso é muito relevante. Veja, deixa eu anotar aqui para você. Se o pois aparecer depois do verbo, é conclusão. Se o pois aparecer antes do verbo, é explicação. Explicação já a gente vai estudar. Nós estamos estudando conclusão. O pois deslocado é conjunção conclusiva. Veja o exemplo. Viajarei nesse final de semana. Não poderei ir, pois, à festa desse sábado. Onde é que está o verbo aqui? Nessa construção nós temos uma locução verbal. Poderei ir. Locução verbal. Após a locução verbal, lembrando que locução equivale a uma só palavra, né? Então, nesse caso, nós temos uma locução verbal que equivale a um só verbo. Após o verbo aparece o conector pois. Se está após o verbo, então é conclusivo. Tá bom? Tanto é que podemos substituir por portanto. Viajarei nesse final de semana, não poderei ir, portanto, à festa desse sábado. Legal? Próxima observação. E, conclusivo. Olha só, o conector e pode aparecer também com a ideia de conclusão. Viajarei nesse final de semana e não poderei ir à festa desse sábado. Logo, não poderei ir à festa desse sábado. Portanto, não poderei ir à festa desse sábado. Vamos anotar isso aqui? Cuidado com o conector e, tá bom? Cuidado com o conector e. Então, vamos lá. O e pode ser aditivo, geralmente é aditivo. Pode ser adversativo, vimos isso. E pode ser o quê? Pode ser também conclusivo. Tudo vai depender do contexto. Legal? Última conjunção coordenativa. Conjunção explicativa. Conjunção explicativa. A ideia é de explicação. Ideia de justificação. As principais. O que,
porque, observe, porque junto sem acento. O porquê junto sem acento é uma conjunção explicativa. Os demais porquês, professor, porquê junto com acento, porquê separado sem acento, porquê separado com acento, esses porquês não nos interessam agora, tá bom? Nesse momento é suficiente você saber que um dos porquês, o porquê junto sem acento, é uma conjunção explicativa. Na próxima aula, veremos que o porquê junto sem acento também pode ser conjunção subordinativa causal, que traz ideia de causa. Mas aqui estamos no campo da explicação, porquê junto sem acento, conjunção coordenativa explicativa, tá bom? O pois, no início da oração, ou seja, antes do verbo. Pois, no início da oração, é conjunção explicativa. Já vimos que o pois deslocado, o pois depois do verbo ou da locução verbal, é conjunção conclusiva. Para ser explicativa, tem que aparecer antes do verbo, melhor dizendo, antes do verbo, no início da oração por ele introduzida. O porquanto não pode ser confundido com portanto. Então veja, portanto é conclusão, é conjunção coordenativa conclusiva. O porquanto é explicação. Deixa eu apagar aqui. É explicação. Então não confunda portanto com porquanto, tá bom? São conjunções diferentes, não se equivalem. Dica para identificar as conjunções explicativas, geralmente associadas a verbos no imperativo. Nós iremos aprender que o verbo possui 3 modos, o subjuntivo, o indicativo e o imperativo. O imperativo é o modo da ordem, do conselho, da sugestão. Quando eu dou um conselho, eu uso o imperativo. Quando eu dou uma sugestão, eu uso o imperativo. Quando eu dou uma ordem, eu uso o imperativo. Então, se você identificar essas ideias, ordem, ou conselho, ou sugestão, geralmente você vai se deparar com uma conjunção explicativa. E por que isso acontece? Porque quando se dá uma ordem, é normal apresentar uma justificativa para essa ordem, tá? Até para evitar um tom de arrogância, de superioridade. Então eu explico para evitar um tom de arrogância, tá bom? Então, exemplo, Márcio saia da varanda, faltou a preposição da aqui. Márcio saia da varanda, que está muito frio. Esse que aí, ele é uma conjunção explicativa. Márcio saia da varanda, pois está muito frio. Márcio saia da varanda, porquanto está muito frio. Porque está muito frio. Então, para evitar essa arrogância, ou melhor, para evitar uma aparência de arrogância, eu apresento explicações para a ordem, ou para o conselho, ou para a sugestão, tá bom? Por isso que, geralmente, o imperativo, o verbo do imperativo está associado a conjunções explicativas. Legal, pessoal? Terminamos aqui a parte teórica da nossa aula. Já vamos resolver questões. Mas antes vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui, tá? Então nós começamos pelos conceitos introdutórios. O que é um texto? O texto é um sistema, ou seja, partes que se relacionam de forma harmoniosa. O que é coesão? O uso de conectivos para unir as partes de um texto. Referente é o termo substituído, é o termo ao qual o conector faz referência. Conector anafórico, quando o seu referente aparece antes. Elemento catafórico, quando o referente aparece depois do conector. O que é coerência? Coerência é a aptidão do texto para ser entendido, para ser compreendido. Não confundir coesão com coerência, ok? Coesão, ligação das partes de um texto. Coerência, significado, sentido, compreensão. 2 tipos de coesão: coesão referencial, coesão sequencial. Coesão referencial, uso de mecanismos para substituir termos no texto, evitando com isso repetições excessivas. Nós usamos as classes gramaticais para exercer a função de coesão referencial, exceto a interjeição, a conjunção e a preposição. Utilizamos também a elipse. Na elipse nós optamos por não substituir um termo por outro, né? A gente deixa um espaço vazio, pois o autor presume que o leitor identifica facilmente o referente, o termo a que se faz referência, e que o autor optou por não substituí-lo por outra classe gramatical. Então, aqui está o exemplo: Marcos foi aprovado no concurso TJ, ele, olha aqui, coesão referencial, ele retoma Marcos, correto?
Marcos é o referente. Coesão sequencial, dá progressão ao texto, dá desenvolvimento ao texto, sequência textual. Estabelece relações de sentido, muito importante, ideia de soma, ideia de oposição, ideia de causa, ideia de consequência. Usamos as conjunções e as preposições. Não só estuda, como também trabalha conjunção, coordenativa, correlativa, aditiva. Tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. Nas coordenativas, as partes conectadas possuem sentido completo. São independentes, uma não depende da outra para transmitir significado. Na subordinativa, uma das partes depende da outra para transmitir significado. Então nós vimos isso. Vimos também conceitos importantes. O que é oração? Construção que contém verbo. Para cada oração há um verbo. Vimos o conceito de locução. Mais de um termo que equivale a uma só classe gramatical. Locução conjuntiva. Mais de um termo que equivale a uma conjunção. Conjunção correlativa. Aparece em par. Aparece em dupla. Vimos isso. Conjunções coordenativas. As aditivas, né? Vimos as aditivas. Transmitem ideia de adição, acréscimo e também sequência temporal. Ligue e denuncie foi o exemplo dado para ilustrar aí a ideia de sequência temporal. Conjunções adversativas, o mais, o porém, o contudo, todavia, entretanto, não obstante. Cuidado com o conector mas, tá bom? Cuidado com o conector mais. 4 observações sobre o conector mais. Não pode vir deslocado. Não se confunde o mas sem o i com o mais com i. O mas pode ter valor aditivo, nem sempre é adversidade, tá? Não pode ser isolado por vírgula, cuidado com o conector mas. Depois nós vimos as alternativas, transmitem três ideias distintas, alternância, exclusão e inclusão. Conclusivas, logo, portanto, por isso, por conseguinte, destarte, o pois, deslocado após o verbo. Conclusão, consequência, e nós vimos que geralmente conclusão e consequência são consideradas ideias sinônimas, mas a Banca Sesc já fez distinção. E aí eu dei aquela dica. Geralmente a conclusão está associada a um texto dissertativo, a um texto em que o autor apresenta ideias e argumentações, tá? Para, a partir dessas argumentações, chegar a uma conclusão. Já a consequência está ligada a um encadeamento de uma causa e um efeito, tá bom? A conexão de uma causa e um efeito. Vimos que a Sesc já fez distinção entre essas duas ideias. O pois, deslocado, depois do verbo, é conjunção conclusiva. Se vier antes, é explicativa, tá bom? Explicativas, que, porque, junto, sem acento, né? O pois antes do verbo no início da oração, porquanto, não confundir porquanto com portanto. Então, estão aí as informações que nós vimos. Pegue esse resumo e revise, tá? O conectivo e pode ter valor aditivo, adversativo, conclusivo. Não confundir porquanto, que é explicação, com portanto, que é conclusão. Muito bem, vamos para questões de prova. Temos aí um texto, vamos ver o enunciado da questão. A coerência e o sentido do texto seriam mantidos se a conjunção mas, na linha 12, fosse substituída por. Você sabe que o mas é uma conjunção adversativa. Logo, equivale a contudo, a entretanto, a todavia. Então, a gente nem precisa ler o texto para perceber que o gabarito é a letra D de dado. Tá? Letra D de dado. Eu posso substituir o mais por todavia. Linha 12. Linha 12 do texto. 10, 11, 12. Uma consciência social do direito à educação na infância, mas ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. O que é que o texto está dizendo aqui? Vamos lá. Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, mas que equivale a, porém, contudo, todavia, ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. Traz aqui uma ressalva, né? O Brasil já estabeleceu a consciência, a ideia de que deve haver educação na infância, mas precisa, né? Mas não estabeleceu a ideia de que a educação deve acompanhar o indivíduo por toda a vida. Então traz uma ideia aí de ressalva. Nós veremos na próxima aula que o embora traz ideia de concessão. Não se preocupe com isso agora. O logo, nós vimos que traz ideia de portanto, né? Ou melhor, traz ideia de conclusão, equivale a portanto. O porquê traz ideia de explicação. Veremos também na próxima aula que pode transmitir ideia de causa. E aí eu vou abrir um parêntese para a gente trabalhar bem a diferença entre explicação e causa. O portanto é conclusivo, então não há dúvidas que é a letra D o gabarito dessa questão, tá bom? Próxima questão, vamos ler o enunciado.
A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a conjunção porém fosse substituída por mas. Aí eu vou dizer para você, vou perguntar para você, é preciso ler o texto? É preciso ler o texto sim, tá? O que foi que eu disse a vocês? Que temos que ter cuidado com o mas. O mas não pode vir isolado, por vírgula, não pode vir deslocado. Então eu disse para vocês, inclusive eu coloquei lá um exemplo. Se o porém estiver isolado por vírgulas ou estiver deslocado, eu não posso substituí-lo por mas. Se assim eu fizer, eu prejudicarei a correção gramatical. Então vamos olhar o texto para ver como que está o uso do conector porém. Linha 10. Vejamos aqui a linha 10. Classificação, porém, a proteção que lhes é garantida baseia-se em um argumento puramente utilitarista. Olha só, o porém apareceu aqui isolado por vírgula. Eu posso substituí-lo pelo conector mas? Não posso. Não posso. Então a correção gramatical do texto não seria preservada se eu substituísse o porém na linha 10 pelo conector mas. Tá bom? Então cuidado. Às vezes você consegue resolver a questão sem ler o texto, mas às vezes é necessário ler o texto. Se o porém, ou qualquer outro conector adversativo, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, se esses conectores adversativos estiverem isolados por vírgula no texto, ou se estiverem deslocados, aparecerem após o verbo, eles não podem ser substituídos pelo conector mas. O mas necessariamente vem no início da oração e não pode vir isolado por vírgula. Tudo bem? Por isso que o gabarito dessa questão é letra E de errado. Próxima questão. Mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, a CESP utiliza um código para fazer referência aos textos da prova. O vocábulo entretanto poderia ser substituído por... Olha só, o entretanto você sabe que é uma conjunção adversativa. Equivale a mas, equivale a todavia. E aí, será que essa questão deve ser anulada porque tem dois gabaritos, letra B e D? Não. Lembrem-se de que se o entretanto no texto estiver isolado por vírgula, ou estiver deslocado, você não pode substituí-lo pelo mas. Tá? Então vamos lá ler o texto, linha 12. Linha 12, linha 10, 11 e 12. Entretanto, olha a vírgula, conter tais impulsos, franqueando-se ao Estado a efetivação da justiça. O que é que o texto está dizendo aqui? Ó? Para conviver em sociedade, é necessário, entretanto, conter tais impulsos. Olha o verbo está aqui. Esse verbo é o verbo ser conjugado. Eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular. Não se preocupa com conjugação verbal, que não é hora de aprender isso, tá? Eu quero que você perceba que o entretanto apareceu após o verbo. O conector veio depois do verbo. Então, não podemos substituir o entretanto pelo conector mas, porque o mas não pode vir deslocado. O mas necessariamente aparece no início da oração, tá bom? Então, só nos resta a letra D de dado, é o gabarito dessa questão. Ok? Próxima questão. Nas orações em que ocorrem no texto, os elementos assim, na linha 4, e por isso, na linha 15, expressam respectivamente as ideias de... Olha só, respectivamente significa nessa ordem. Então, primeiro, a banca quer que você identifique a ideia desse conector. Depois, a banca quer que você identifique a ideia do conector por isso, na ordem que aparecem, tá bom? Bom, linha 4, vamos ver aqui a linha 4, vamos ler o texto. A principal finalidade da investigação criminal, materializada no inquérito policial, é a de reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva, ou seja, autoria do crime, antes de se instaurar o processo criminal, de modo a evitarem-se, assim, ações infundadas, as quais certamente implicam grande transtorno para quem se vê acusado por um crime que não cometeu. O que é que o texto está dizendo? Que a investigação criminal tem como objetivo reunir elementos mínimos de materialidade, ou seja, elementos que comprovem a existência de um crime, a ocorrência de um crime, bem como a autoria desse crime. Desse modo, ou seja, portanto, a finalidade da investigação criminal é evitar o quê? Ações infundadas, tá? Ações que não possuem fundamentos. A ação penal, ela precisa ter fundamentos para ser impetrada. Então, a partir da ideia de que o inquérito policial colhe elementos do crime, eu chego à conclusão de que a finalidade é evitar ações infundadas, tá bom? Então, eu estou aqui no campo das ideias. No campo das ideias, logo eu estou diante aqui de uma conclusão. Primeiro conector traz ideia de conclusão. Segundo conector aparece na linha 15. A
Acrescente-se que o estigma provocado por uma ação penal pode perdurar por toda a vida. E, por isso, para ser promovida, a acusação deve conter fundamentos fáticos e jurídicos suficientes, o que, em regra, se consegue por meio do inquérito policial. O que é que o autor do texto está dizendo aqui? Que as consequências de uma ação penal podem perdurar por toda a vida, né? Afinal, está em jogo a imagem do acusado, a reputação do acusado. Portanto, para ser promovida, a acusação deve conter fundamentos, né? Fundamentos mínimos de autoria do crime. Novamente, estamos diante aqui de uma conclusão. Então, nós temos aqui como gabarito a letra D de dado. Os dois conectores, assim e por isso, nas duas ocorrências no texto, linha 4 e linha 15, aparecem com sentido de conclusão, tá bom? Questão número 7. No terceiro período do texto, a conjunção OU está associada ao valor de inclusão e a conjunção E associada ao valor de sequenciação temporal. Vamos por partes. Eu falei para vocês que a conjunção alternativa, ela traz três ideias: alternância, exclusão e inclusão. São ideias distintas. E eu falei para vocês o seguinte, que na alternância e na exclusão não há possibilidade de simultaneidade. Na alternância, primeiro uma coisa, depois outra. As duas coisas não podem acontecer em um único intervalo de tempo. Na exclusão, ou uma coisa ou outra. Ou seja, novamente, não existe a possibilidade de simultaneidade. Agora, na inclusão, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos ler aqui o terceiro período. Se você for vítima ou vir alguém sendo assediado. Você pode ser vítima? Sim. Você pode vir alguém sendo assediado? Sim. Simultaneamente, as duas coisas podem acontecer simultaneamente? Pode. Então estamos diante aqui da inclusão. Tá bom? Então a primeira parte do texto está correta. Continuemos. E a conjunção E associada ao valor de sequenciação temporal. Eu também falei para vocês que o conectivo E pode transmitir ideia de sequenciação temporal. E o que seria sequenciação temporal? Seria a sucessão de fatos no tempo. Veja aqui a frase: ligue 190 e denuncie. Ou seja, primeiro você liga, depois você denuncia. Então nós temos aqui uma sucessão de fatos no tempo. Primeiro você liga, depois você denuncia. Tá? Isso é sequenciação temporal. E o conector E pode exercer essa função. Então a questão está linda, muito bem elaborada. Gabarito letra C de certo. Questão de número 8. O termo sublinhado acima assinala no texto noção de... Qual é o termo sublinhado? É o por conseguinte. Esse por conseguinte nós vimos que é uma conjunção conclusiva. Tá? Então veja, está eliminada aqui a ideia de finalidade. Finalidade nós iremos aprender na próxima aula, que é uma conjunção subordinativa. Tempo também é conjunção subordinativa, aprenderemos na próxima aula. Oposição é conjunção coordenativa, mas não se relaciona com o conector por conseguinte, né? Por conseguinte é conjunção conclusiva. Concessão aprenderemos que é uma conjunção subordinativa. Nós até agora só estudamos as conjunções coordenativas, só sobra mesmo a conclusão, tá? A gente nem precisa ler o texto. Veja, se em uma das alternativas, por exemplo, na letra E, tivesse aqui consequência, aí você teria que ler o texto, porque, como já vimos, consequência e conclusão podem ser consideradas ideias distintas. Então, se na letra E, por exemplo, houvesse consequência, precisaríamos ler o texto. Mas nesse caso não há necessidade de ler o texto, tá? Por conseguinte, é conjunção conclusiva. O gabarito da questão de número 8 é letra A de avião. Última questão da nossa aula. Vamos ler o enunciado. Acerca do que se encontra acima, considerado em seu contexto, é acertado comentar. A conjunção mas, usada mais comumente para expressar um contraste, a diversidade, né, está empregada especificamente com valor aditivo, uma das possibilidades de sentido. Olha só, de fato, o conector mais pode aparecer com sentido de adição. Vamos ver se é o caso da questão, né? Vamos ler o enunciado. Ou melhor, vamos ler o texto do enunciado. Na verdade, evitada a prematura bravata nacionalista, diga-se desde logo que a dependência da economia brasileira é inegável,
mas não será uma dependência colonial. Então o que é que o texto está dizendo? Olha, de fato, o Brasil é dependente economicamente. Porém, não se trata de uma dependência do tipo colônia. Então o mais aqui não traz ideia de adição, né? Traz ideia de adversidade. Então a questão de número 9, ela está errada, é de errado, tá? E assim a gente termina a nossa primeira aula do nosso curso de português. Então, estudamos aqui as conjunções coordenativas, próxima aula, conjunções subordinativas. Depois, preposições, e aí a gente fecha a coesão sequencial, tá bom?